a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai publicar o nosso texto. E David, como é que a gente vai publicar o nosso texto? A gente vai entrar num site chamado Estúdio de Criação. Por que a gente vai entrar nesse site? No Estúdio de Criação, o Estúdio de Criação é um site criado pelo próprio Facebook, tá legal? E ele também está interligado com o Instagram. Aqui, através do Estúdio de Criação, a gente trabalha as nossas mídias sociais. Então, eu vou mudar aqui em cima no cabeçalho de Facebook para Instagram. Eu já salvei a conta do Instagram aqui, vou até, olha, eu tinha já montado a última publicação, a publicação da própria Gabriela. Eu vou excluir isso daqui, isso aí. Eu tinha já programado e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A gente vai em criar publicação, a gente vai no feed do Instagram. É ali que a gente vai querer publicar. E aqui a gente já pode selecionar o nosso trabalho. A gente vai adicionar conteúdo do carregamento de arquivos. E aí a gente vai para a pastinha em que a gente salvou o nosso trabalho. Aqui, olha só, opinião Gabriela Lima PNG. É importante que a gente seja organizado com esses trabalhos. A gente abre, vai aparecer aqui a pré-seleção do que a gente acabou criando. E aqui, qual é a legenda do nosso trabalho? A legenda do nosso trabalho é o próprio texto da Gabriela. Vejam bem, é importante que a gente saiba, como a gente está vendo aqui, olha só, a limitação é de 2.200 caracteres com os espaços. Então a gente precisa conferir se está tudo ok. Será que isso daí é suficiente? Será que esse trabalho aqui que a Gabriela mandou para a gente vai estar adequado? O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o trabalho da Gabriela. Aliás, né? Não vamos selecionar não. Vamos dar uma olhadinha antes de mais nada. Olha só, ela adicionou as fontes e tudo mais. Tem o título. Quanto é que ficou? A gente clica aqui do lado, no canto inferior esquerdo, em cima de palavras. Aqui, ó, tem o número de palavras. E aí a gente vai dar uma olhada, ó. Caracteres com espaços, temos 2.721. Então a gente sabe que esse arquivo todo, ele excedeu o nosso limite de 2.200 caracteres. A gente fecha e vamos dar uma olhada no que de fato precisa estar naquela legenda. A gente vai selecionar, a gente não precisa do título e a gente não publica o título, por quê? Porque o título já está na imagem. Aqui embaixo a gente vai selecionar do texto, a gente pode, o que? A gente vai apagar esses espaços anteriores. A gente vai selecionar a primeira letra até as fontes também podem ser encaixadas nos comentários, tá legal? Então a gente vai selecionar aqui até o último caractere de produção dela. E então a gente vai clicar de novo em palavras depois de ter feito essa seleção. Agora a gente vai dar uma olhadinha, olha só, os caracteres com espaços ficam em 2.189. Isso daqui respeita o nosso limite de 2.200 caracteres, tá legal? Então aqui a gente vai agora copiar esse texto. Vamos voltar para o estúdio de criação e dar um Ctrl V. Dado esse Ctrl V, a gente vai dar uma olhadinha em quais são os parágrafos. David, por que a gente precisa agora cuidar os parágrafos? Porque prestem bem atenção. Nesse texto aqui, a gente não tem dúvida de quando existe uma quebra para o próximo parágrafo. Mas quando a gente está lendo o Instagram, isso não é tão fácil, isso não é tão simples. Por isso que a gente tem o hábito de dar uma quebra de linha para quando o nosso escritor ele pulou para a linha inferior, certo? Então a gente dá uma olhadinha aqui, olha, tem esse início, mas os próximos parágrafos são seguidos por mais afinal, depois tem o tamanho e a sua importância, e então enquanto no Brasil. Aí a gente volta ali, olha, mais afinal, a gente encontrou o primeiro parágrafo, a gente dá um delete, a gente dá um enter, aí aqui embaixo, tamanho e a sua importância, outro enter, e ainda por último, enquanto no Brasil. Aliás, ela ainda tem mais uma finalização aqui do texto, né? Olha só, gostou do texto? Se curtir, podemos discutir mais no próximo. Então, a gente volta, desce aqui mais um pouquinho, olha só, tem mais uma quebra, certo? Aqui, olha só, sobraram pra gente 3 caracteres. Por padrão, o que eu costumo fazer? Eu costumo escrever aqui, olha, texto por @Gabi
Gabi Lima. Só que a gente vai dar uma olhadinha aqui embaixo e olha só, a gente está excedendo, a gente não consegue colocar o autor do texto neste caso. Aqui embaixo eu também costumo colocar embaixo do texto a arte por arroba a pessoa que foi responsável pela criação da arte. No caso, geralmente eu colocava o meu arroba, mas sempre que sobrar espaço vocês podem colocar o arroba da pessoa que estava fazendo todo esse processo aqui, tá legal? Como a gente não tem espaço, quais são as artimanhas que a gente pode tentar para garantir os louros, né, para o autor do texto? A gente pode vir aqui embaixo, olha só, clicar, deixa eu voltar para vocês não perderem, clicar aqui, olha, em marcar alguém na foto, a gente clica em cima da imagem da Gabi e aqui a gente coloca o user dela, olha só, Gabi_P Lima, e pelo menos isso daqui já vai quebrar um pouquinho o galho. A gente salva e a gente já vai estar conseguindo dar ali os créditos ideais para a pessoa correta. Aqui agora na localização por padrão eu sempre coloco FURG. E aqui embaixo a gente vai para as ferramentas de publicação de fato. A gente clica aqui, olha, esse quadro embaixo, essa caixa de seleção, a gente seleciona porque a gente vai encaminhar também para o Facebook. A gente quer que a nossa conta do GS também publique na sua conta do Facebook. Então a gente seleciona, a gente sim quer que seja uma publicação nas duas plataformas. E aqui em publicar, a gente vai programar essa publicação. A gente vai programar para quando? A gente vai programar para terça-feira, olha só, dia 2/2, certo? E a gente vai publicar para as 18 horas. David, por que 18 horas? Através das análises do próprio Instagram, a gente descobriu que é nesse horário, das terças e das quintas-feiras, que o nosso público tem maior interação com o nosso conteúdo. Então é por isso que a gente seleciona esses dias e esse horário. Caso a gente precise fazer publicações fora desses dias, tá tudo bem, mas a gente costuma respeitar esse horário. O nosso público-alvo costuma interagir melhor conosco por volta desse horário, tá legal? Aí aqui, essa programação foi a que a gente fez para a publicação no Facebook. Embaixo, aqui do lado direito, a gente vai fazer a programação para o Instagram. No dia 2/2, também na terça-feira, vejam só, às 18 horas é quando a gente quer que esse texto seja publicado, certo? Aí aqui agora a gente clica em programar e tá tudo certo. Aqui a gente já vai ter, ó, programada é a nossa próxima publicação com todas as informações que a gente precisa que ela contenha, certo? Caso vocês tenham qualquer dúvida, esse processo aqui ele já está dado, vocês podem me contatar. O último comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: se vocês observarem, a Gabi, ela colocou a fonte do material, né, a fonte que ela consultou para poder produzir esse texto. É importante que a gente dê a oportunidade dos nossos leitores acompanharem essa discussão na íntegra, né? Então, o que a gente precisa fazer? Assim que a publicação for lançada, nessa terça-feira, às 18 horas, é importante, eu farei isso, selecionar aqui, a gente vai voltar no texto da Gabi, a gente vai copiar a fonte dela, e então a gente vai nos comentários da publicação e anunciar que essa é a fonte do conteúdo que a gente está publicando, certo? Que a gente dá um Ctrl+C, entra no Instagram, comenta, fonte, Ctrl+V, o trabalho, as fontes que ela nos forneceu, certo? Pessoal, para além disso, é comum quando resta algum espaço naquela publicação, a gente colocar a hashtag OpiniãoGS, hashtag água, por exemplo, naquele caso, palavras-chave que remeta o consumidor do Instagram à nossa publicação, tá legal? Era tudo isso por hoje. O vídeo pode ter acabado ficando um pouquinho longo, mas eu espero que esse tutorial seja suficiente para que vocês consigam continuar desenvolvendo um trabalho bacana no GS, como um marketing que foi construído com tanta dedicação aí no último semestre, tá legal? Muito obrigado, um grande abraço para vocês
Qualquer coisa, eu tô por aqui. Valeu!